E eu quero pedir também a vocês que estão nos assistindo no YouTube, né, que se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, porque o nosso objetivo aqui não é monetizar o canal, mas que a palavra de Deus seja ensinada, propagada e vivida. Então a gente vai começar aí Lucas capítulo 13. E antes, só para a gente fazer mais ou menos um resumo do que a gente vai ver, a gente vai basicamente ver Jesus começando a aprofundar o seu discurso e o seu ensinamento sobre o que é o arrependimento. A gente vai ver primeiramente aqui ele falando, né, sobre a questão de se você não se arrepender, você vai perecer. Ele vai aprofundar isso no ensinamento da parábola aqui, da figueira estéril. Depois ele vai, né, de certa forma, contrapor a ideia que os fariseus estavam tendo da lei, porque a gente vai ver a diferença também, diferenciar hoje e ter essa compreensão da letra da lei, mas o que significa o espírito da lei. A gente vai sair daqui compreendendo isso, à luz da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A gente vai ver duas parábolas aqui, né, ao qual o Senhor Jesus vai começar dizendo, por meio da parábola do grão de mostarda, o início do seu reino, e depois que a expansão que ele vai explicar na parábola do fermento. Ele vai aprofundar o seu chamado, a questão da porta estreita, que é outra porção do texto, e a gente vai finalizar vendo Jesus dando uma profecia e dizendo onde que ele iria morrer. Isso já está descrito lá no Antigo Testamento, mas aqui ele vai enfatizar mais uma vez. E também, de certa forma, lamentando sobre Jerusalém. E também trazendo à memória deles os outros profetas que Deus enviou para pregar essa mesma mensagem, que é a mensagem de salvação. E a gente vai ver isso aqui nesse capítulo. Amém? Então, Lucas capítulo 13 diz assim, versículo 1. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, aqui a gente começa já no versículo 1 vendo uma coisa interessante. Já descreve Pilatos. Então, Pilatos a gente sabe, a gente conhece. Pilatos aqui ele está na posição, né, daquele ao qual tem autoridade aqui. E o que a gente vê aqui, principalmente no versículo 1, a gente já começa se perguntando, quem são os galileus? Porque cita que os galileus aqui eles foram mortos, né, enquanto eles estavam prestando sacrifícios. E eles estavam prestando sacrifícios no templo. Então Pilatos chega e mata eles. Mas aqui tem uma questão interessante. Quem influenciou na morte dos galileus aqui foi outro grupo de judeus, que foram quem? Os fariseus. Por que os fariseus eles odiavam os galileus? Porque os galileus eles eram um grupo do judaísmo, só que eles eram mais simples. Então os judeus rejeitavam ele porque eles não tinham muito conhecimento da lei, odiavam eles também porque consideravam eles impuros, né? E de certa forma aqui, né, a gente já viu isso e vem vendo na exposição do capítulo de Lucas. Os judeus eles se colocavam numa elite espiritual. Então entre os grupos do judaísmo, eles achavam que eles estavam superior a todo mundo. A gente vai ver também isso daqui na palavra de Deus e trazer aplicações para os nossos dias. Até aí tudo bem? Olha o que no versículo 2 vai dizer, Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Então aqui Jesus já faz uma pergunta. Ele está perguntando assim, vieram e contaram a ele, né, que Pilatos tinha matado os galileus enquanto eles estavam oferecendo sacrifício, provavelmente dentro do templo. E aí ele pergunta, vocês estão achando aqui que esses galileus eles têm mais culpa do que vocês? E Jesus vai aprofundar essa questão do arrependimento. Porque os judeus aqui, como a gente está falando, os fariseus, o grupo dos fariseus, eles tinham o costume eles atribuíam toda a tragédia e enfermidade física como se fosse uma maldição de Deus. E isso, se a gente for pegar, isso não é doutrina bíblica, isso é uma falsa doutrina. Porque ele atribuía as coisas ruins que aconteciam. A gente vai ver aqui que Jesus vai citar outro exemplo aqui de tragédia, mas visando o arrependimento, dando o aviso que eles estão perecendo. É interessante a gente frisar no versículo 2, porque a gente tem muitos ensinamentos aí para os dias atuais. O primeiro deles é fazer um diagnóstico das doutrinas que estão sendo passadas. Porque aqui nesse momento aqui, os judeus eles estavam nessa questão. Aconteceu alguma coisa com outras pessoas, até mesmo com pessoas do grupo deles. Não, é um pecado específico. Não, está debaixo da maldição de Deus. E a gente vai ver, a gente vai compreender isso aqui à luz da palavra de Deus, que essas doutrinas, assim como elas são usadas aqui nesse contexto, elas continuam sendo propagadas nos dias de hoje com um objetivo.
que é o quê? Manter as pessoas presas àquela religião falsa. E a gente vai compreender isso, ó. A gente vê aqui, ó, a gente vai ver 4 doutrinas que eu separei, que elas são ensinadas não só de forma enfática no Brasil, falsas doutrinas, são ensinadas também dentro de São João da Barra. Isso daí a gente vê muito, ó. Eu botei assim, uma doutrina de abuso religioso ensinada por pastores manipuladores. A gente vai ver, ó, primeiro, a cobertura espiritual. É uma coisa que tem sido muito ensinada, né? Que um pastor, ele tem essa questão da cobertura espiritual e ele está, de certa forma, responsável por uma pessoa. E aí ele mantém aquela pessoa escravo dele. Outra coisa é paternidade espiritual, que é o quê? Ele vai dizer, se você discernir e quiser sair dessa igreja, que não é bíblica, ele vai falar que você foi gerado na igreja dele e que você foi gerado por ele, uma coisa que é mentira, porque nós somos gerados em Cristo e a partir de Cristo nós somos novas criaturas, então são doutrinas falsas, não são doutrinas bíblicas. Terceira coisa que é ensinada, maldição hereditária, que o seu sofrimento é causado por conta dos pecados de seus antepassados, ou até próprio de você. E aí, quando você quer sair dessa igreja, você vai comentar isso com um falso pastor, um falso mestre, ele vai te ensinar que isso está acontecendo porque você não está fazendo, não está trabalhando, não está dando o seu melhor para Deus. Mas aí, se você for parar para refletir, você está trabalhando para a igreja, mas para ele, porque ele está usando a igreja, está usando o nome de Deus para ele alcançar os benefícios próprios dele. Então, para a gente refletir. E a quarta, que é mais vista aí no nosso, tanto no Brasil como hoje, e hoje aqui em São João da Barra, é a questão da rebelião. Quando você discerne que você está numa igreja falsa, esses ensinamentos aqui não são bíblicos, você discerne isso mediante a palavra de Deus e você toma uma posição, eles dizem que você questionando biblicamente, e se você quiser sair dessa igreja, você está em rebelião. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas e vai dizer em Atos, é melhor a gente estar sendo submisso a Deus ou aos homens. O apóstolo Paulo vai dizer também aos Gálatas, será que se eu quisesse ser servo dos homens, eu não seria servo de Cristo? Então, para a gente compreender que são doutrinas humanas que estão sendo passadas como doutrinas bíblicas, e a gente vai ver isso pelo analfabetismo bíblico, de muitos cristãos hoje não terem conhecimento da palavra de Deus, essas doutrinas estão sendo propagadas e o abuso religioso continua. Então, esses ensinamentos vêm de pastores que odeiam a palavra de Deus e são totalmente abusivos. E aí tem 2 formas da gente ter um diagnóstico para toda falsa doutrina e para todo ensinamento que não é bíblico. Quais são esses 2? Jesus ensinou essas 4 falsas doutrinas aqui que a gente viu. E o segundo, existia essa doutrina na igreja primitiva? Nenhuma dessas doutrinas aqui existia. Então, é um diagnóstico para a gente trazer e pôr todo o ensinamento. E inclusive o que eu estou pregando aqui. Coloca e fala assim, Jesus ensinou isso? Na igreja primitiva tinha esse ensino? Então, são 2 diagnósticos para a gente fazer e ir crescendo na nossa fé cristã, tendo maturidade e discernimento espiritual e bíblico. E o terceiro, só para a gente finalizar essa parte, a gente tem que ter o discernimento que só existem 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. Assim como existe somente 2 evangelhos, que é o falso e o verdadeiro. E cabe a gente, que o Senhor nos deu a responsabilidade, de compreender mediante a palavra de Deus aquilo que Ele falou, não é aquilo que os homens estão dizendo. Então fica isso também para a nossa responsabilidade aí. Amém? Versículo 3 diz assim, ó, digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Esse versículo 3 é interessante, que Jesus já está falando. Vocês estão colocando, né, falando que os galileus eles são culpados, eles têm total culpa e aquilo é determinado de um pecado específico. Não é. Todo mundo já está nessa condição, porque todo mundo já nasce com esse pecado, todo mundo já nasce na depravação total, todo mundo já está em rebelião contra Deus. Então todos nós somos culpados diante de Deus. Então somente que quando a gente tem a condição e tem o discernimento espiritual mediante a proclamação da palavra de Deus, mediante o discernimento do Espírito Santo, a gente vai começar a compreender isso e pensar, todos nós estamos na mesma condição. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que está lá fora, praticando as coisas mais, vamos dizer assim, coisas que para a gente é impossível Deus perdoar. Deus perdoa, isso é graça. Basta olhar para cada um de nós, para as nossas vidas, e ver que a gente não era merecedores, mas a partir da obra e da pessoa de Cristo, Ele nos tornou merecedores mediante sua graça. Versículo 4, olha o que o próprio Senhor vai dizer, ó. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Então Jesus já está falando aqui, ó,
Lembra do acontecimento da Torre de Siloé, que desabou e matou 18 pessoas? Vocês estão achando que eles são mais culpados? Não. E Jesus aqui está evidenciando que essa questão da iminência do arrependimento. Os judeus eles estavam se importando em julgar, falar assim, não, aquele lá, ó, ele aconteceu aquilo porque ele está com pecado, porque ele é menos espírita, mas não é. O Senhor Jesus Cristo vai deixar claro isso no versículo 5, ó, verso 5. Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus aqui ele usa esses dois exemplos, né? Ele pega o primeiro exemplo que foi falado dos galileus e depois da Torre de Siloé para mostrar assim, ó, vocês não sabem o dia do amanhã. Vocês não sabem o que vai acontecer daqui a um minuto, 2 horas, daqui no outro dia. Então, para a gente aqui hoje, para quem está nos assistindo, o dia e a hora para você se arrepender dos seus pecados e depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, na obra dele, é hoje, é agora. Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã, então o Senhor Jesus Cristo aqui está deixando claro isso. O tempo de se arrepender é hoje, é agora. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. E outra coisa interessante é quando diz no texto aqui, ó, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Essa palavra perecerão, se a gente for traduzir aqui no original, ela vai dizer assim, que é a finalização de algo. Ou seja, perecerão, separação eterna de Deus. Aqueles que não se arrependerem vão ter essa condição. Mas o Senhor ainda está proclamando a sua palavra e, através da palavra, salvando pessoas. E eu gosto quando Charles Spurgeon ele diz assim, ó, o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Então, o arrependimento, mediante a proclamação da palavra de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, ele sela tudo isso, porque é a obra de Cristo que vai nos justificar. Eu não vou tentar mais me justificar, igual os fariseus estavam fazendo. Versículo 6, agora a gente vai começar a ver que Jesus ele vai trazer em forma de parábola, que era uma forma de passar um ensinamento, né, histórico e cultural dessa cultura, e ele vai aprofundar. Olha o que ele vai dizer no verso 6. Ó. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Ou seja, nos profetas do Antigo Testamento, a gente vê que a figueira e a vinha são atribuídas a Israel. A gente pode ver isso lá em Oséias capítulo 9, versículo 10, em Jeremias capítulo 8, verso 13, em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Olha o que o versículo 7 diz. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ele ainda está ocupando inutilmente a terra. E aqui é interessante esses 3 anos, porque esses 3 anos apontam para uma árvore estabelecida. E se a gente for trazer para o contexto que Jesus ele vai finalizar a missão dele, hoje a gente tem a revelação completa, Jesus Cristo exerceu seu ministério em 3 anos. Então ele está falando, 3 anos, Deus veio, se encarnou, proclamou o evangelho, exerceu o ministério dele 3 anos, e Israel não tinha dado fruto ainda. Claro que tem judeus que já, aqui nesse contexto, vão ser salvos e já foram salvos, mas a maioria estava rejeitando. A maioria ainda estava com aquela perspectiva, não, eu vou me justificar pela lei, eu tenho que fazer o que os homens estão falando. E o Senhor Jesus Cristo vem com essa mensagem de graça, né, e eles estão praticamente que rejeitando. A gente vai compreender isso aqui no versículo 8. Mas aqui, olha só como que é interessante. No versículo 7 que a gente está, olha o que diz na última parte. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Então Jesus explica em parábola, corte-a, e faz a pergunta, por que ela ainda está aí, ela está ocupando espaço na terra? Mas ao versículo 8, como Deus é misericordioso, a gente vai ver a longanimidade, a graça, o amor e a misericórdia de Deus com os pecadores no versículo 8 e 9. Ó. Versículo 8, mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Ó. Versículo 9, se vier a dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. E aqui é interessante que ele está falando dos frutos do arrependimento. E aqui demonstra a longanimidade do Senhor, a misericórdia, a graça, porque ele podia vir aqui cortar essa árvore. O Senhor Jesus Cristo podia vir e falar assim, ó, eu vou voltar agora, mas não, você vê que o Senhor Jesus Cristo ainda está dando tempo, a palavra está sendo proclamada, o evangelho está sendo anunciado. E as pessoas naquele grande dia, a gente já viu isso em Romanos 1, na pregação da semana retrasada, né? Que o ser humano, todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, principalmente nos dias atuais, onde as mídias digitais, pessoas usam para pregar o evangelho, então as pessoas são indesculpáveis. E é interessante no final dessa parábola aqui,
a gente compreender essa questão dos frutos, porque às vezes a gente confunde, né? Eu escrevi aqui que frutos de arrependimento é uma mudança radical de vida, envolve uma atitude de abandono do pecado e uma prática da palavra de Deus, testemunhando Cristo e seu evangelho diante da sociedade, através de suas ações. Ou seja, é um estilo de vida. O evangelho não é a gente vir aqui, domingo e terça, e mostrar, ser como um hipócrita. A gente vai falar isso mais na frente, ser como um hipócrita, vir aqui encenar. Não, a gente vive o evangelho 24 horas, a gente vem aqui, se reúne, o Senhor fala conosco mediante a palavra dele, mediante o culto que a gente presta ao Senhor, para a gente evidenciar os frutos lá fora, a gente evidenciar os frutos do evangelho. É interessante aí também, ó, quando diz no versículo 8, vai dizer, né, corte-a. Não, no verso 9, no final, corta-la. O que significa isso? Que não haverá mais chance de arrependimento. Quando o Senhor falar assim, ó, a segunda vinda dele, a gente vai ver isso daqui mais enfático mais para frente um pouco. Quando ele vier com a sua segunda vinda, acabou. Não haverá mais chance de arrependimento, ou seja, condenação daqueles que não creram. E o que significa essa questão do fruto do arrependimento? Eu gosto do que John MacArthur fala, que é o quê? O que é os frutos do arrependimento? É você amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Isso é um estilo de vida do cristão, é você ter amor por aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Agora a gente vai entrar no versículo 10 até o 17, que vai contar sobre a cura de uma mulher enferma num sábado. Versículo 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E é interessante porque Jesus está num sábado, dia de Shabat, ao qual os judeus eles guardavam sábado, a gente vai compreender isso aqui. Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Então o ministério de Jesus é enfático nisso. Jesus está ensinando dentro da sinagoga e a gente vê que, mediante os evangelhos, ele vai fazendo isso. Porque é ensinando que a pessoa vai praticar. Não tem como eu vir ensinar um evangelho para uma pessoa que ela não vai conseguir praticar, então não ensinei. Eu manipulei. O ensino faz você praticar, o ensino faz você conhecer. Então o Senhor Jesus ele se coloca nessa posição. E também a igreja hoje deve se colocar nessa questão de preservar o ensino. Versículo 11, ó. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Versículo 12, vamos ler também. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui quando eu li esse versículo 12, né, que eu estava meditando, é que vocês podem reparar a mulher que ela não buscou cura em momento nenhum. Jesus que tomou a iniciativa. Ela não estava ali para ser curada. Ela foi, possivelmente ela foi na sinagoga para prestar o culto dela, para ir e fazer tudo aquilo que o judaísmo requeria na questão do culto. Mas o Senhor Jesus vai tomar iniciativa por ela. E o que a gente aprende aqui? É uma coisa que a gente vai conseguir compreender melhor. Vamos supor que aqui, culto de terça-feira nosso de ensino, a gente vai colocar uma placa ali, ó, curas e milagres e tudo aquilo que a gente sabe que muitas das vezes é uma coisa que não é bíblica, porque se a gente for ver no livro de Atos, os apóstolos eles não preparavam dia de cura, não, o Senhor via e fazia quando ele queria, porque a obra é dele. Vamos supor, para a gente entender melhor, que a gente coloca aqui, ó, curas e milagres espetaculares toda terça. E aí tem uma mulher que ela está com um filho doente, ela já fez tudo para que o filho viesse a ser curado, ele não foi. E aí vamos supor que ela passe aqui na frente e veja, ela vai vir, ela vai fazer tudo aquilo que a gente pedir, tudo aquilo que a gente pedir. Se a gente falar, bota 10 mil, ela vai colocar, bota 1000, ela vai colocar, desceu o carro, ela vai colocar, porque a última esperança dela é ver o filho curado. Mas é uma coisa interessante, se ela chega aqui, a gente não prega o evangelho verdadeiro, a gente fica nessa. A gente tem uma responsabilidade grandiosa, sabe por quê? Essa mulher veio aqui desesperada por uma cura. O Senhor Jesus, através dessa cura, pode apresentar o evangelho verdadeiro a ela. Mas tem uma coisa cuidadosa para a gente refletir. Muitas igrejas estão utilizando disso para atrair pessoas carnais. E aí pergunta, essa pessoa veio aqui pelo evangelho da graça e da glória de Deus? Ela veio aqui convencida do estado de condenação dela? Ela veio com a consciência que ela está em rebelião contra Deus? Que ela está nessa posição de condenação eterna? Que somente o evangelho de Cristo, a sua obra, a sua pessoa pode redimir ela, pode reconciliá-la com Deus? Não. Então aí o perigo de falsas promessas, que prometem curar coisas
terrenas e não aquilo que mais sublime que o Senhor Jesus Cristo já fez. Que é o quê? Quando a gente apresenta o Evangelho, a gente tem que começar apresentando o problema maior, que é o pecado do ser humano, a condição dele contra Deus. E depois você vem com a solução, que é a obra e a pessoa de Jesus Cristo, que já venceu isso, já venceu o pecado. Todo aquele que nele crê já está em estado de aperfeiçoamento, imitando a ele, sendo seguidor dele, a cada dia mais se parecendo com ele. Então, essa perspectiva da gente sempre trazer o Evangelho, claro, aqui nesse mundo a gente sabe, a gente vai ter aflição, a gente vai passar por tribulações, dificuldades, mas o Evangelho bíblico da glória e da graça de Deus nos dá todo, se a gente pode dizer, todo o escape desse mundo terreno, porque ele já nos apresentou o caminho para a eternidade, que é a pessoa de Jesus Cristo, é a obra dele, que o próprio Deus veio e nos reconciliou com o próprio Deus. Então, se eu perguntar agora a vocês, tem alguma coisa melhor neste mundo aqui do que Deus vir nos reconciliar com ele mesmo? Abrir os nossos olhos, dar conhecimento da palavra, e a gente ter essa convicção de eternidade, que a gente vai desfrutar eternamente com o nosso Deus, que nos amou primeiro, nos reconciliou com ele, e nos deu vida enquanto nós ainda éramos pecadores e estávamos em rebelião contra ele. Não há coisa mais gloriosa do que isso. Não há presente maior do que esse. Então essa é a nossa missão também, a nossa responsabilidade, que a gente vai ver mediante da palavra de Deus, de também pronunciar e proclamar esse evangelho. Amém? Ao versículo 13, o que essa iniciativa de Jesus para curar essa mulher enferma traz? Ó, versículo 13. E, impondo-lhe as mãos, ele imediatamente se endireitou e dava glória a ela. Imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. É que é interessante, né? Que Jesus vai, tem a iniciativa, cura ela e ela dá glória a Deus, porque ela reconhece. E o objetivo da nossa vida, a finalidade da nossa vida cristã é glorificar a Deus. Meu trabalho é aí fora, mas eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que ser um cara íntegro, de caráter, eu tenho que ser uma pessoa pautada nos ensinamentos bíblicos. Eu não posso ser uma pessoa que a gente vai ver aqui no texto, hipócrita, que finge que ser uma coisa e lá está sendo outra. Porque eu tenho que ter consciência que, antes de tudo, eu estou diante de Deus. No meu trabalho, eu estou diante de Deus. Na minha casa, eu estou diante de Deus, então eu vou fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado. Não que eu faça ele receber glória, mas porque ele já me deu essa convicção de que tudo que eu faço é graça. Se eu estou trabalhando, é graça dele. Se eu conseguir vir aqui na igreja hoje cultuar ele, é graça dele, e é para a glória dele. Olha o versículo 14 que vai dizer: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Obrigado. O chefe da sinagoga aqui, né, aquele que estava responsável, o que ele faz? Ele vê que Jesus cura e ele diz aqui, ó, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. E aí a gente começa a compreender, sabe o que aqui? Uma questão que a gente falou no começo. O espírito da lei e a letra da lei. O que é a letra da lei? Não podia fazer nada no sábado, somente se dedicar ao Senhor. Não é isso que ele está dizendo aqui, o chefe da sinagoga? Só que aí olha o que Jesus vai dizer no versículo 15. Ó. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber. E o que significa isso? Esses daqui, os judeus, né, aqueles que estavam responsáveis aqui pelo judaísmo, aquelas pessoas que tinham condição naquela época dentro do judaísmo, no sábado, quando o boi estava com sede, eles iam e davam água ao boi. Então eles não estavam cumprindo totalmente a lei. Fica um aprendizado aqui, ninguém se justifica pela lei, a gente já compreendeu isso, né? Mas eles estão aqui, eles estão falando assim, não, Jesus não pode curar no sábado, não. Mas o meu interesse pessoal ali, que é o boi, não vou deixar morrer de sede, não. Não tem como, deixa ele rapidinho. Então, para a gente ver essa questão da letra da lei. A letra da lei ali, eles tentavam cumprir, impor outras pessoas a cumprir. Só que, vamos dar um exemplo, essa mulher aqui, o texto diz que ela estava 18 anos, né, presa nessa questão, nessa enfermidade. Jesus vem curar ela. Era para eles glorificarem a Deus. Eles não, estão presos na letra da lei. Então, mais vale fazer o bem no dia do sábado, em todos os dias. A gente vai chegar nessa questão. Sábado, aqui nesse contexto, valia mais Jesus fazer isso ou Jesus ficava para fazer para o domingo ou a mulher às vezes sair para outro lugar? Então, a gente compreende isso. E outra coisa interessante, o sábado, biblicamente, se a gente for ver lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8, ele é o dia de descanso, isso é bíblico, não tem como negar. Só que quando Jesus vem, a gente já fala,
ele traz muito mais intensidade, que ele diz assim, a vida cristã, a palavra de Deus e a vida no dia a dia com Deus, não é só para ser vivida no sábado como eles estão, não. Viver a vida de domingo a sexta-feira como uma pessoa ímpia, uma pessoa imoral, uma pessoa que, se você for colocar, não tem como você discernir se ela é uma pessoa que, nesse contexto judaica, que serve ao Senhor, uma pessoa ímpia, mas o Senhor Jesus Cristo está aprofundando, está falando assim, agora você vai ter que viver um estilo de vida, agora todos os dias, agora é negar a si mesmo todos os dias. Capítulo 9 que a gente viu é você negar todos os dias, não é só sábado você vir e fazer um rito, mas é todos os dias. E é importante aqui também, a gente vê aqui no versículo 15 também, quando Jesus diz hipócritas, significa encenar, interpretar, é o ator. Eles estavam fazendo perfeitamente isso, que estavam encenando, eles pegavam o que eles não cumpriam e colocavam nos outros, falando assim, você tem que fazer. E eu não tenho condição de fazer não, você vai fazer. Versículo 16 diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? É interessante que, a gente sabe, né, o sábado, além de ser um dia que eles comemoravam, Êxodo capítulo 20, versículo 8, o sexto dia da criação, então é o dia de descanso, né? O que eles estão também vendo aqui? Aqui é interessante, nesse versículo, que também diz sobre o livramento de Israel da escravidão. Então é Deuteronômio 5,15. E olha como é que Jesus vai desconstruir o que eles estão pensando. Jesus diz assim, esta filha de Abraão. O que significa isso? Jesus aqui está enfatizando o privilégio dessa mulher de ela participar dessa comunidade pactual de Deus, que Paulo vai falar lá aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 26 ao 29. E mais uma coisa que se cumpre, a promessa de Deus feita a Abraão sobre os seus descendentes que seriam libertos, que está lá em Gênesis 15, do 12 ao 14. Olha o versículo 17, como é que finaliza. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. E aqui é interessante que o texto diz o quê? Adversários. E quem que é o adversário? A gente pensa, quem que são os adversários aqui? Estou falando, todo aquele que se opõe a Cristo e a sua mensagem. Vou dar um exemplo, tem uma pessoa pregando o evangelho bíblico sobre arrependimento, salvação, perdão de pecado, eu tenho que me arrepender da minha condição. Eu vou lá e falo, não quero esse não. Isso daí que ele está pregando é mentira. Aí começa a difamar um cara, aquilo ali é mentira. Deus não veio para isso não, Deus quer que eu seja livre. Deus não se importa não de eu sair daqui agora e me envolver com outra mulher. Deus não me importa no meu ambiente de serviço, se é uma pessoa corrupta, imoral, que negue aquilo que eu acredito. Não, isso não tem nada a ver, não. O que importa é o meu coração, eu estar lá todo domingo. Não, é o dia a dia. O Senhor Jesus Cristo requer disso, uma devoção diária e uma vivência do Evangelho. Olha agora as duas parábolas, a gente vai entrar agora na parábola do grão de mostarda e na parábola do fermento. Essas duas parábolas aqui, elas fazem alusão ao avanço do reino de Deus. A primeira é a parábola do grão de mostarda, que vai dizer sobre o início do reino de Deus. Versículo 18. Jesus disse, aqui é semelhante o reino de Deus, e ao que compararei? Versículo 19. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. É que é interessante que Jesus vai dando um diagnóstico, e Jesus vai falando, e quando ele diz grão de mostarda, era o menor semente daquela época do mundo antigo. E toda vez que a palavra de Deus se refere a semente, na maioria dos textos e do contexto, quer dizer sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo anunciada, para a gente ter uma compreensão desse início do reino de Deus, não começou aqui. Começou lá em Gênesis e começou desde a criação, desde a eternidade. O Senhor já determinou isso. Mas começa enfática essa pregação do Evangelho lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus vai pregar o Evangelho. Quando diz também, cresceu-se e fez-se a árvore, ou seja, a semente é lançada, que é a palavra de Deus, e essa árvore só cresce por meio da pessoa de Jesus Cristo, por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para que o Evangelho vem? E as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Então, quando a palavra de Deus é pregada, e da mesma forma, você evidencia o ministério de Jesus, aquelas pessoas que estão como aves, que não têm morada, elas vão vir e vão ter a morada, mas é a morada celestial. É essa palavra de Deus que nos tira desse mundo aí transitório. Então a gente vai ter essa convicção eterna.
Agora a gente vai para a parábola do fermento, ó, versículo 20 e 21. Versículo 20 diz assim, ó, disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E aqui interessante que essa parábola do fermento quer dizer sobre a expansão do reino de Deus. Ou seja, assim como o fermento é capaz de espalhar em 3 medidas, como é descrito aqui, assim é o reino de Deus. Assim vai ser o reino de Deus. A gente vai ver isso mediante o livro de Atos. Uma coisa interessante, para a gente não fazer confusão, quando a gente vai para outros textos aqui, a gente vai ver que o fermento costuma simbolizar o mal na Bíblia. Mas aqui nessa passagem é uma exceção. Aqui está querendo enfatizar o fermento numa questão de expansão do reino. Então ele vai expandir. E fica aqui a nossa missão, que é o quê? Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ou seja, ide. Não é faça, é ide. E Jesus só está mandando a gente ir, porque o resultado está com ele. A gente não consegue convencer ninguém. Quem convence, a gente já viu, o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, levando ele ao arrependimento e a confiança plena na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus só está mandando ir de pregar o evangelho, seja fiel à minha palavra. O resultado está comigo, não se preocupe com isso não. Capítulo 20, agora a gente vai começar vendo Jesus falando sobre a porta estreita. Ó. Versículo 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Mais uma vez, Jesus está ensinando. É bom a gente enfatizar isso. E está caminhando para Jerusalém. Versículo 23. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? E aqui é interessante, por que ele faz essa pergunta? Porque tem um ensinamento judaico aqui de exclusividade na salvação, que a gente vai ver lá no versículo 30, onde a gente vai ver que a mensagem do Evangelho, ela já não vai ser mais específica para Israel. A gente vai ver o plano de Deus aqui, mas eu queria especificar aqui esse ensinamento judaico de exclusividade, que era o quê? Só a nação de Israel. Deus só veio para a nação de Israel, então poucos vão ser salvos. E os judeus, eles ainda funelaram isso. Em vez de ser agora somente o povo de Israel, são só os judeus que estão ali firmes, cumprindo aquilo que eles estão determinando. E aí fica outra reflexão para a gente aqui, nos nossos dias. Tem muitas igrejas aí que falam assim, venha à igreja que você vai ser salvo, venha à igreja que tudo vai melhorar. Não é o chamado bíblico de pregação do evangelho, não. O chamado bíblico é, a igreja bíblica, ela fala assim, venha a Cristo. Porque a igreja só existe por causa de Cristo. Não é que Cristo não existe por causa da igreja. A igreja só existe por causa de Cristo, porque ele comprou ela com o seu sangue. Porque ele ainda continua redimindo e salvando pessoas mediante a sua obra. Então, é esse ensinamento aí que fica pra gente. Venha a Cristo. Esse é o chamado. Versículo 24 diz assim, ó. Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. É interessante aqui que Jesus não está ensinando salvação por obras, mas ele está destacando aqui, enfatizando a situação de muitas pessoas quando ele retornar na sua segunda volta, que vão estar procurando, mas não vão achar. Olha o versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. E aqui, o Senhor Jesus está explicando, sabe o que para a gente? Há um limite de tempo para a oferta da salvação. Não é uma questão de que eu vou me arrepender no tempo que eu quiser. Isso nem depende da gente. Isso é obra exclusiva de Deus, pela pregação do Evangelho e pela intervenção do Espírito Santo. Jesus aqui está falando que há um limite entre a sua primeira e segunda vinda. E o que? A gente vai ver isso no versículo 26 e 27. A gente vai compreender isso. Olha o que diz o versículo 26. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Olha o versículo 27. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afaste-se de mim, vocês todos que praticam o mal. E aqui a gente aprende uma coisa aqui que Jesus vem tratando aqui desde o versículo 24, que é o que? Ter comunhão social com Jesus e ouvir seus ensinamentos não basta. Porque Jesus nos chama a um conhecimento pessoal, a um conhecimento experiencial. Eu não posso ficar pautado na experiência de uma pessoa da minha família ou uma pessoa que viveu 500 anos atrás. Eu tenho que ter experiência com o Senhor e compreender que Ele quer um relacionamento íntimo, da gente viver o Evangelho para a glória de Deus.
E outra coisa que é interessante, né, é que a gente vê que eles ainda destacam. Não, a gente conhece o Senhor, que a gente comia e bebia com o Senhor, e muitos estão nessa situação aqui dentro das igrejas. Não, eu frequentava o culto, eu estava lá, mas nunca o Senhor conheceu ele, porque ele não estava com a intenção de conhecer Cristo, de conhecer o Senhor. Ele não estava naquela visão, eu vou conhecer o Senhor, primeiramente eu ter um relacionamento com ele, depois eu tornar ele conhecido através da minha vida, através do testemunho, através da pregação do Evangelho. Não, ele está ali por estar. Ele está ali para cumprir uma coisa. O Senhor Jesus faz esse alerta aqui. Uma coisa interessante, eu estava pesquisando, uma pesquisa de 2019, para a gente ver o analfabetismo bíblico que tem tomado as igrejas contemporâneas. Uma pesquisa que eu fiz na revista Galileu, ela diz que cerca de 2,3 bilhões de pessoas são cristãs praticantes. Ou seja, o cristianismo hoje ele representa a terça parte da população do mundo e é a religião oficial de muitos países. Aí tem outra pesquisa mais recente de 2022 que diz que 31,5% da população mundial se considera cristã. E aí fica a pergunta para a gente, olhando a nossa cidade, olhando o Rio de Janeiro, olhando o Brasil e o mundo, para a gente fazer esses questionamentos e olhando para, não uma questão analítica, para a gente analisar e colocar na nossa mente. Será que essas pessoas, todas elas, se a gente perguntar quem é Cristo, o que ele fez por você e o que é o Evangelho, ela vai saber responder biblicamente? Será que ela tem conhecimento de Deus, do que Deus fez por ela, da salvação, da eternidade? Ou será que ela está pautada como se fosse um clube, como se aquilo fosse mais uma estrutura montada para ela ir ali e socializar? Não é isso. Claro que a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo nos dá esse privilégio, essa graça da gente estar em relacionamento, da gente ajudar um ao outro, mas a finalidade da vida cristã não é isso. A finalidade da vida cristã é eu imitar Cristo, seguir a Cristo, testemunhar Cristo e levar outras pessoas, pelo poder do Espírito Santo, pela pregação fiel das Escrituras, a Cristo. Nela me imitar, nela sair daqui com o nome, eu faço parte de uma igreja. Ela fazia assim, eu lá conheci o Cristo que me salvou, o Cristo que me redimiu, o Cristo que morreu na cruz por mim, que me salvou, que me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a proposta do Evangelho. Olha o versículo 27, que diz: mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afaste-se de mim, vocês todos que praticam mal. O versículo 28 que ele vai dizer, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E o que significa isso? Haverá choro aqui de tristeza pela condenação e ranger de dentes pela raiva, porque eles vão ver, quem eles vão ver naquele grande dia? Aqueles ao qual eles colocaram como um pai espiritual, como aqueles que iam justificar eles naquele grande dia. Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus que eles mataram pela mensagem. E vale lembrar que vai acontecer isso com o Senhor Jesus Cristo aqui nesse contexto. Eles vão rejeitar a mensagem e vão matar o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente sabe que é para cumprir propósitos eternos. O Senhor já tinha decretado isso, a obra da cruz, a obra da redenção, a obra da salvação, para a gente ver a condição do homem, a cegueira espiritual do homem, quando ele totalmente tenta seguir a sua própria mente, a sua própria religião. Ele cria um Deus na mente dele, a imagem dele, a semelhança dele. Ele não quer o Deus das Escrituras, ele quer o Deus que ele criou na mente dele, que aí ele cria uma porção de regra e ele cultua Deus da maneira dele, sendo que a gente vai ver que biblicamente Deus rejeita isso de forma veemente, de forma verídica aqui, Versículo 29, olha o que diz. Agora é uma promessa aí, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Ou seja, os gentios de todas as nações. Aqui está cumprindo também a aliança abraâmica, de Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Olha o que o verso 30 diz, esse é um versículo que também é muito mal interpretado. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. O reino de Deus, ele inverte os valores do mundo. E aqui a gente tem que interpretar no contexto. Quando diz assim, há últimos que serão os primeiros. Quem que era a nação que o Senhor veio e anunciou a mensagem dele? Israel. Os gentios eram os últimos. E aqui, olha a outra parte do verso, e os primeiros que serão os últimos. Ou seja, aqui a gente sabe que primeiros que serão os últimos pode estar se referindo a uma promessa escatológica que está lá em Romanos 11, que diz que quando estiver perto do Senhor vir, a gente vai ver isso em outro
nas 7 igrejas, no livro As 7 Igrejas que a gente vai expor, a gente vai ver isso de forma mais enfática. Mas aqui está dando essa questão de visão, porque o Senhor vai vir e vai fazer um avivamento em Israel, mas isso não dá para a gente se aprofundar aqui, que não é a pauta aqui. Mas esse versículo aqui está dentro do contexto. Não tem como eu vir falar assim, os últimos serão o primeiro e querer vangloriar um homem. Falando assim, você está em último, você vai ser o primeiro. O contexto aqui, por isso que é bom a gente fazer essa pregação expositiva, porque a gente vai entendendo o texto, o significado do texto, dentro do contexto. E tem muito menos erros. A diferença de a gente cometer uma heresia aqui é quase mínima, tem chance mínima. A gente está sendo fiel à progressividade do texto. Então aqui diz que Israel rejeitou Jesus em sua grande maioria, porque eles eram os primeiros. Eles foram aquele ao qual Deus deu sua palavra primeiro. E os últimos aqui se referem aos gentios, que receberam em sua grande massa. A gente vê no livro de Atos. E a gente consegue discernir isso hoje, porque alguém aqui é judeu? Não, mas a gente é gentil. Por meio de Cristo, a gente conseguiu ter essa salvação, porque Jesus aqui ele vai iniciar seu reino de forma agora veemente, de forma mais enfática, com pessoas de todos os povos, todas as línguas, tribos e nações. Ou seja, o evangelho, agora a mensagem da salvação, ela não está mais especificamente para os judeus. Jesus Cristo vai inaugurar o reino de todo aquele que nele crê. Então agora você não vai estar mais... essa nação geográfica, ela já acabou. Você vê que tem promessa no Antigo Testamento, tendo que a salvação também vai ser estendida aos gentios, não só aos judeus. E agora a gente vai ver que depois disso, o Senhor Jesus Cristo ele faz um lamento sobre Jerusalém. Versículo 31 diz assim, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Esse daqui é Herodes Antipas, que é príncipe da Galileia e da cidade também de Pérea, onde Jesus provavelmente estava. E por que é isso interessante? Porque a gente vai ver que Jesus ele vai dar uma promessa aqui em outra cidade. Ele vai lamentar, a gente já sabe disso. Mas só para a gente ter a noção. Versículo 32 diz assim, ele, porém, lhes respondeu, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes. E no terceiro dia terminarei. E é enfático aqui porque Jesus chama aqui, Herodes de raposa. E o que significa isso? Quando eu fui, fiquei pensando nisso. Raposa aqui, os judeus usavam essa metáfora de raposa para fazer a alusão ao que era imprestável. Então Jesus está falando isso. Se vocês estão achando que Herodes vai vir, vai me prender e vai acabar com a minha missão aqui, vocês estão completamente enganados, porque a minha missão já está decretada pelo Pai. A missão minha é divina, ela não é de homens, eu não tenho que temer homens. A missão minha é divina. O próprio Deus está me guiando, o próprio Deus está me dando direcionamento. O próprio Deus está dando clareza a ele ali, que ele não tem que se preocupar. Se eu ver Jesus, vai dizer que ele é uma raposa, o que é uma pessoa aqui, que a gente é imprestável. Ele não tem poder nenhum, porque as pessoas estavam achando assim, não, o herói está para botar um medo nele, ele está falando, não se preocupe com isso não. Porque a força dos homens, de forma alguma, pode atrapalhar e interferir nos planos de Deus. Já está decretado, já está determinado. E aqui é importante que Jesus não se deixe mover pelas ameaças de Herodes. Ele diz que daria sequência ao seu ministério. Como ele diz, eles, porém, lhes respondeu, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura os doentes. E no terceiro dia terminarei. Já está fazendo menção aqui à sua ressurreição. Versículo 33. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então isso daí também Jesus já está falando aí que ele vai morrer em Jerusalém. Isso daí já é enfático. Mas é uma coisa interessante aqui que Jesus está de forma veemente no seu ministério. Ele não está querendo parar para dar ouvido a essas coisas que ele sabe que, de certa forma, eles estão trazendo aqui para trazer contenda. Fico com medo de Herodes. Ele falou, não, meu plano é divino. Eu vim por ordem divina, não vim cumprir ordem de homem. O que eu vim cumprir já está determinado e vai acontecer, porque o nosso Deus soberano, ele está no controle da história, ele está no controle de tudo, nada foge do controle dele. E aqui é interessante que a gente vê que a missão de Jesus é divina e Jerusalém é o lugar onde Jesus vai morrer. Versículo 34, olha o lamento do próprio Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esse versículo 34 é interessante, que a gente vê o cuidado providente de Deus
na imagem de asas protetoras. E aonde que a gente vê isso? A gente vê também essa questão de Deus tratar o povo de Israel, né, os seus filhos também, lá em Deuteronômio 32:11, lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12, em Salmo 61:4 e outros textos também vão dizer sobre que Deus vem, né, como essa questão de paternidade, de querer trazer o seu povo, principalmente o povo de Israel, a juntar, mas ele ajunta de qual maneira? Pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da salvação, pela mensagem de arrependimento, pela mensagem de justiça, pela mensagem de uma correção, de uma exortação no amor, e por amor, amor divino, amor do alto. E aqui a gente vê que Deus enviou sua mensagem através dos profetas do Antigo Testamento, e eles o mataram, assim também como vai acontecer com Cristo. Então, mais uma vez, o próprio Deus vai vir na pessoa de Jesus Cristo, vai vir a mensagem encarnada de Deus, cumprir todas as promessas messiânicas, eles vão presenciar isso, mas não vão crer. Olha o que a cegueira espiritual faz, olha o que a religião falsa faz. Eles contemplando ali o próprio Cristo, de certa forma rejeitando, porque estavam, de certa forma, presos na lei e naquilo que foi criado em cima da lei, de leis humanas. Olha o versículo 35, para a gente encerrar. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E é interessante aí, que quando diz, né, bendito o que vem em nome do Senhor, a gente já retrata o Domingo de Ramos. Mas essa passagem aqui, ela foi escrita antes do Domingo de Ramos. E ela está mencionada, essa mesma questão que na Bíblia está entre parênteses, né? Bendito que vem em nome do Senhor, está lá em Salmos, capítulo 118, versículo 26. E era o que? Eles cantavam, né, esse versículo aqui para os peregrinos em dias de festa, lá em Jerusalém. E é interessante quando diz assim, ó, eis que a casa de vocês ficará deserta. Isso daqui é interessante porque isso, se a gente for ver, a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém, eles foram totalmente destruídos, lá no ano 70 depois de Cristo. Então pode indicar essa profecia, né? E aí a gente crê também assim, porque aconteceu, né? Então, aqui a gente encerra o capítulo, mas uma coisa que eu queria deixar clara aqui, pelo tudo que a gente estudou, né, aqui, mediante a palavra de Deus, a gente tirou vários ensinamentos, mas uma coisa interessante, eu tirei aqui uma frase de Steven Lanson, quando ele diz assim, ó, tudo neste mundo está mudando, a sociedade está mudando, a cultura está mudando, os valores estão mudando, mas a palavra de Deus nunca muda, a verdade é eterna. Então, que mediante o poder do Espírito Santo, mediante a gente confiar que essa palavra é a palavra de Deus que salva, liberta, resgata, que tem poder de tirar o homem das trevas, da sua condição de rebelião contra Deus e trazer ele para esse reino glorioso, reino de salvação, reino de perdão, reino de eternidade, reino de salvação eterna, a gente confia na palavra do Senhor, porque só ela pode mudar o homem. A gente pode vir e fazer todas as técnicas, tentar todas as outras coisas, todos os outros métodos humanos, mas nada disso vai surtir efeito. Porque naquele grande dia, está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 a 19. O Senhor diz que aquele que acrescentar ou se retirar uma palavra que está descrita nesse livro aqui, vai sofrer as consequências, e consequências eternas. Porque a palavra do Senhor, o Senhor deu a sua palavra à igreja. E a gente agora tem que, além de proclamar, vivê-la e testemunhar. Então, que o Senhor nos dê essa graça, nos dê essa misericórdia, nos ajude, porque não é fácil viver os ensinamentos do Senhor à vera, de maneira fidedigna, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, tendo a consciência que, apesar de nós pecarmos todos os dias, tendo as nossas falhas, que é pecado, a gente não pode esquecer disso, é pecado contra Deus, é afronta contra os atributos de Deus, ele vem todos os dias mediante a palavra dele, mediante a sua graça, que é a gente respirar, a gente ter a condição de vir aqui e nos dar mais uma chance do que da gente colocar agora a consciência mediante as Escrituras e falar, Senhor, o que o Senhor me ensinou aqui hoje? Me faça aqui que eu possa caminhar na porta estreita, mediante os seus caminhos, que são caminhos que aos olhos humanos, aos olhos terrenos, parecem caminhos tortuosos, caminhos difíceis, mas quando a gente coloca a nossa mente nas Escrituras, a gente tem compreensão que ele vai cuidar de tudo, que ele já deu o passo a passo, ele já deu as Escrituras, e ele vai nos guiar mediante o Espírito Santo dele. E aquilo que a gente não podia concluir, que a gente viu aqui, que era a nossa própria justiça,
ele já conseguiu a justiça perfeita mediante o próprio Filho dele, mediante Jesus Cristo. O próprio Deus encarnado que veio, nos redimiu, nos reconciliou com Deus. Então foi como a gente falou, não há obra maior do que essa, não há presente melhor do que esse. Então que a gente viva a nossa vida de maneira grata, de maneira que Deus receba a glória mediante o sacrifício dele. Amém?